Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui para meditar acerca da palavra do Senhor, uma palavra que veio num momento tão oportuno, onde estão acontecendo tantas coisas ao redor do mundo, e eu quero meditar com vocês. A leitura bíblica de hoje está no livro de Esther, capítulo 2, versículos 21 e 23, que vai dizer assim: Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. Queridos, o que acontece quando nós descobrimos que alguém está preparando uma cilada ou conspirando contra outra pessoa? Temos a opção de ignorar, pois, já que não é contra a gente, não precisaríamos nos envolver, não é verdade? E temos também a opção de agir para tentar evitar o mal, mesmo que não seja necessário proteger a nós mesmos. E o Mardoqueu, ele era um exemplo de um homem íntegro, e ele descobriu essa conspiração e agiu imediatamente. E como pôde, para impedir que aquele plano, de assassinato do rei Xerxes se concretizasse. E aí, dessa forma, ele deu prioridade aos interesses de outra pessoa. Agora a gente vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22, que vai dizer assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus falou, porém vos digo. Jesus, ele aprofunda a interpretação do mandamento não matarás, afirmando que mesmo a ira contra o próximo, o insulto ou a calúnia mereciam juízo igualmente duro. Ou seja, a gente já vê aqui que o termo não matarás não é só da forma física, tirar a vida de alguém, mas quando você traz um insulto, uma calúnia, uma fofoca, uma difamação, merece igual juízo. Então Jesus, ele deixa claro que nós precisamos nos reconciliar com as pessoas e evitar todas as formas de mal uns contra os outros. Aí você vai me perguntar, mas Ana é a minha melhor amiga, mas Ana, estão falando de mim. Reconciliar. O nosso papel quanto cristãos é reconciliar e apaziguar. Conspirar contra alguém, queridos, seja de qualquer forma, haverá consequências para quem maquina fazer o mal ao próximo. E mostrar que a pessoa... E também faz o quê? Mostrar que a pessoa está muito, mas muito longe de Deus. Existem pessoas que se intitulam cristãs, servas de Deus, mas as suas atitudes são totalmente opostas a isso. E aí a gente pode perceber que elas estão longe da presença do Senhor. Planejar ou executar o mal contra o próximo, ele só comprova o mal que existe no coração da própria pessoa, trazendo condenação, prejuízo e sofrimento para ele mesmo. Deus procura pessoas altruístas como Mardoqueu, que não agiu em busca de uma recompensa. Eu vou falar para Esther, para ela contar para o rei Xerxes, para ele ser exaltado, para ser recompensado. Não, ele não fez isso. E nós também não devemos fazer dessa forma, como busca de recompensa.
Mas no tempo certo, o que aconteceu? Ele recebeu o conhecimento por sua boa ação. Não é verdade? Então, no tempo certo, nós também receberemos a recompensa dos céus. Assim como na palavra diz que o que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não precisa saber. Então, nós devemos fazer as coisas de coração limpo, sem esperar recompensas humanas. E no tempo oportuno, nós seremos recompensados pelo Senhor, se assim Ele achar necessário. Deus, Ele nunca se esquece do bem que nós fazemos uns aos outros secretamente. Afinal, Jesus também disse: o que vocês fizeram a algum dos seus menores irmãos, a mim o fizeram. Assim, nossa maior recompensa é agradar ao Senhor. Por fim, ainda vale lembrar, se alguém quisesse nos prejudicar, com certeza também gostaríamos que outra pessoa nos ajudasse. Dessa forma, devemos amar o nosso próximo, ajudando-o como nós mesmos gostaríamos de ser ajudados. Então, amados, agir para beneficiar e proteger o próximo é seguir o exemplo de Jesus. E aqui eu quero entrar um pouquinho num assunto que, desde o final de semana, está nas mídias, nas redes sociais, é a situação no Afeganistão, com o avanço, do Talibã para os territórios. E a gente está podendo acompanhar um pouco de tudo o que está acontecendo, principalmente a perseguição dos cristãos. Então a gente pode perceber nesta leitura de hoje que houve uma conspiração, Houve toda uma trama para invasão, para avanço de território, e hoje eles estão cada vez mais tomando conta, do país, enfim, colocando as suas regras, se dizendo, querendo eliminar os cristãos, aqueles que confessam a Jesus como seu único suficiente Salvador. E nós, como cristãos também, irmãos em Cristo daquelas pessoas que sofrem, nós devemos interceder por eles. Nós devemos orar por aquela população. Porque o mandamento de hoje, que nós vemos na passagem do livro de Mateus, é não matarás. E lá eles estão matando de várias formas. A forma física, a forma espiritual, o respeito, a hierarquia. Eles estão matando tudo e todos. Então eu convido vocês a tirarem um tempo do dia de vocês para apresentarem essas pessoas em oração, para apresentar as nações em oração, porque os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais evidentes, e nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós devemos estar alertas, nós devemos estar com as nossas lamparinas acesas, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem para levar a sua igreja. Nós não podemos acabar com a conspiração no Afeganistão, mas nós podemos orar e interceder por cada uma daquelas pessoas que precisam, por cada mulher que não pode mais sair à rua, por cada criança que não pode estudar, por cada criança que está sendo violentada, por cada mulher que está sendo violentada, por cada homem que proclama a palavra do Senhor que está morrendo. Amém? Eu conto com vocês, eu conto com esse momento de intercessão, e que nós sejamos agentes de bonança nesse mundo, que nós sejamos divisores de água contra as conspirações, contra a fofoca, contra a difamação, que nós sejamos espelhos de Cristo no nosso lar, no nosso trabalho e em qualquer lugar que nós adentremos, que nós estejamos. Amém? Tenham um abençoado dia na presença do Senhor.